o Centro Espírita lá em Santo André, na Rua Marina, Eurípides Barçanufo. Busquei terapias de autoajuda, comecei a fazer cursos com o Gasparetto, enfim, eu estava totalmente perdida. Eu precisava de encontrar um caminho que preenchesse a minha alma. E para quê? Que eu pudesse ficar aqui, porque eu não estava bem aqui. E a necessidade de encontrar Deus. E foram assim um período, foi até o ano de 1992. Em 1992 aconteceu o seguinte: eu peguei um livro em uma livraria, que é o livro Haja Luz, da Ponte para a Liberdade. E quando eu peguei esse livro, eu falei, aqui eu vou levar esse livro para me ler. Por intuição, eu levei. E quando eu terminei de ler sobre os mestres ascensionados da Grande Fraternidade Branca, eu senti que eu tinha encontrado o meu caminho, que toda aquela busca já iria cessar. E realmente, após a leitura desse livro, eu comecei a estudar sozinha sobre a Grande Fraternidade Branca e me liguei com os mestres, com o meu coração, com a minha alma, e deixei todos os lugares, não frequentei mais nenhum lugar. Então, e a moça que apareceu para você então na igreja naquela época, anos atrás, e te deu o botão de rosa, como é que se desenrolou essa história? Então, aí aconteceu o seguinte, também no ano de 1992, eu encontrei uma senhora muito distinta, e ela é médium, e ela, na época, ela benzia com uma entidade que chamava Mãe Benta. E eu fui com a minha mãe para benzer com a Mãe Benta, e fiquei conhecendo a Dona Isabel, e a Mãe Benta disse que quando eu cheguei, ela disse para mim assim, o bom filho a casa retorna. Só que eu não entendi nada. E fiquei muito amiga da Mãe Benta. E conversando com a Mãe Benta, eu contei para ela sobre a rosa que eu ganhei na igreja. Perguntei quem era aquela que me deu a rosa. Ela foi me conduzindo aos poucos. E aí ela disse o seguinte, aquela foi uma irmã gêmea sua, que nós aqui chamamos de Virgem. Aí sempre a Mãe Benta, quando eu ia encontrar com a Dona Isabel, a Mãe Benta trazia alguma mensagem da Virgem. No ano de 1997, a Mãe Benta me falou assim, olha, a Virgem está em santidade no seu lar. Ela está sempre te guardando, te ajudando e te protegendo. E sempre ela trazia um recadinho da Virgem para mim. E nessa hora você não tinha nem ideia do que iria acontecer daqui para frente? Não, Juliana, eu nunca pensei em nada. Assim, a minha busca, assim, eu gostava muito de ler, gosto, era simplesmente para que eu pudesse aprimorar a mim mesma. Porque eu sempre, e eu queria assim, que um dia, não sei quando, eu queria ascensionar. Esse era a minha meta. E eu busquei os mestres com a minha alma, com o meu coração. E eu nunca pensei em escrever livro, seria a última tarefa que eu iria fazer nessa terra, seria escrever. Por quê? Porque eu nunca gostei de escrever. Vou contar para vocês. A Juliana, quando precisava de levar bilhete para a professora, eu não conseguia escrever uma palavra, uma frase. Ela ditava e eu
escrevia e assinava o meu nome. Então, isso é verdade, gente. Então, assim, é isso que a gente fica mais impressionado. A nossa família, nós apoiamos muito a minha mãe quando esse dom foi revelado para ela, principalmente porque nós vimos que realmente era um dom. Ela escrever tantas mensagens, tantos livros, só podia ser uma coisa mesmo de Deus, canalização. Mas hoje em dia ela está bem, já desenvolveu bastante, já consegue escrever sozinha já. Agora mesmo a Kátia me pediu para fazer uma dedicatória. Eu pensei, meu Deus, eu tenho dificuldade, Kátia, para escrever. Quando sou eu mesma, é muito difícil. Então, assim, eu não sei se ficou um trauma na minha vida, porque eu me lembro que eu cheguei a chorar uma vez na prova de português, porque a redação, eu não vem nada na minha mente para me escrever. A minha mãe me deu de presente, ela sabia da dificuldade que eu tinha de passar telegrama, de escrever qualquer mensagem, e me deu um caderno com mensagens para casamento, para aniversário, para me copiar, devido à dificuldade que eu tinha para escrever. Então, mas aí conta para nós como que a Virgem se revelou mestra tudo do manto azul? Bom, então aí aconteceu o seguinte, no ano de 1998, em agosto, início de agosto, eu amanheci totalmente desestruturada fisicamente. O meu corpo começou a doía os pontos energéticos de acupuntura, os meridianos, os chakras. Eu amanhecia toda inchada, assim, as mãos e vermelho. E eu falei, gente, o que está acontecendo comigo? Aí eu fui conversar com a mãe Benta, através da Dona Isabel, e a mãe Benta me falou o seguinte, que eu iria passar 90 dias muito mal, e que eu poderia procurar médicos, que eles não iriam descobrir nada, porque era uma nuvem negra que estava passando pela Terra, e ela deu esse exemplo, como se fosse um exemplo para mim entender, e que eu estava recebendo essa nuvem, e que eu era uma das privilegiadas que estava recebendo essa nuvem, e que assim que passasse os 90 dias, eu iria acordar totalmente curada, totalmente boa. E realmente foi